Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma aula sobre língua portuguesa. Então já vai para um lugar tranquilo, pega o seu material escolar para vocês não perderem nada dessa aula, tá bom? Vamos começar? Para esta aula, nós vamos nos amparar na citação de Miller, 1984, que diz que compreender os gêneros socialmente pode nos ajudar a explicar como encontramos, interpretamos, reagimos e criamos certos textos. Então, é muito importante que nós saibamos diferenciar, compreender os gêneros que nós vamos estudar a seguir. E vamos continuar aqui agora falando um pouquinho, conceituando, na verdade, 3 gêneros narrativos modernos que fazem parte da nossa aula. Vamos começar aqui pelo romance. O romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Aí vocês podem perguntar, mas professor, o que é prosa? Bom, a prosa, ela apresenta as seguintes características. Os textos são estruturados em linhas contínuas, divididos em parágrafos, eles apresentam um estilo textual próximo da nossa linguagem cotidiana. Recorre a um discurso livre, direto, linear, vai seguindo aquele padrão. E ele utiliza predominantemente uma linguagem denotativa, literal, como já foi falado, bem próximo do nosso cotidiano. Aqui nós temos um trecho do romance da Jojo Moyes, que é Como Eu Era Antes de Você. E aqui a gente pode observar que durante esse trecho aqui nós vamos ver os recursos da linguagem, que se assemelha à realidade, ao contexto literal. Então, com mais calma, depois vocês podem retornar esse trecho e fazer a leitura, tá bom? Então, agora nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre a novela. A novela não é aquela da teledramaturgia não, gente, da telenovela que passa lá nos canais de televisão. Essa novela, ela tem a ver com a novela literária, o gênero literário. A novela aqui é uma narrativa em prosa também, com dimensões entre o conto e o romance. Sim, ela está situada entre o conto e o romance. É um gênero literário que apresenta certa indefinição por estar ali nesse entremeio. E nós podemos afirmar que a novela ela ultrapassa os limites do conto por apresentar personagens, mais elaborados, sendo que o mesmo acontece com o tempo e o espaço. Tem mais detalhe, mais elaborado e são mais explorados. Mas em relação ao romance, a novela vai apresentar menos situações ou acontecimentos, por ser um gênero literário um pouco mais curto que um romance, porque nós vamos ter romance aí de 600 ou mesmo 1000 páginas, tá? Então, o romance é bem longo. Aí aqui nós temos um exemplo do autor Jorge Amado, um trecho da novela A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Então, com mais calma, vocês podem estar lendo. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês terem acesso, ao resumo dessa obra, para que vocês possam compreender melhor como ela é estruturada, tá bom? Então, vamos continuar aqui agora com esse gênero narrativo crônica. Bom, a crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia. É uma narração curta, ela se situa entre o jornalismo e a literatura. Essa narração ela é encontrada muito nos meios de comunicação, revistas eletrônicas, revistas físicas, jornais e rádios. Qual é o objetivo da crônica? Fazer uma análise crítica das situações cotidianas. Ela leva o leitor a uma reflexão sobre aquele assunto. Aqui vocês podem observar que tem um livro aqui, da Clarice Lispector, que fala a descoberta do mundo. Lá tem várias crônicas, mas essa daqui é uma das melhores crônicas da Clarice Lispector. Então, quem tem curiosidade, busca lá no Google. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Vale muito a pena fazer a leitura, tá bom? Continuando a nossa aula, nós vamos trazer aqui algumas características desse gênero narrativo, que é a crônica. Nós temos aqui que é um texto curto, são esses textos de fácil compreensão, de linguagem despojada, narra essas situações do cotidiano, do nosso dia a dia, o uso de poucos personagens. Esses textos eles têm caráter crítico dos comportamentos, das situações que ocorrem na sociedade, costuma utilizar o humor, esse humor crítico, irônico, e segue um tempo cronológico determinado, tá certo? Alguma dúvida até aqui, qualquer coisa,
A gente pode fazer um feedback através, né, dos nossos grupos de mensagens, tirar dúvida. Nós temos aqui um trecho da crônica A Bofetada, de Nelson Rodrigues, aqui de A Vida Como Ela É. Então, que vocês vão observar, ao ler essa crônica, que ele vai fazer uma crítica e vai levar o leitor a refletir sobre questões sociais, e é muito interessante. Agora, vamos juntos revisar os assuntos discutidos nessa aula. Busquem na memória de vocês e respondam essa questão. Eu vou dar um tempinho. Então, conseguiram responder? Essas foram as características que eu coloquei para cada gênero estudado durante essa aula. Quais foram as características que vocês colocaram? Olha eu aqui de novo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre os gêneros narrativos modernos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retornem esse vídeo. Não esqueçam de entrar nos links que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam aprender mais sobre esses gêneros e também fazer os exercícios. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!